Então, galera, esse aqui é o Arthur, nosso CMO, diretor de marketing aqui na Outbound Marketing no Reeve, e a gente vai fazer a entrevista com ele na aula de Teoria da Administração 3, entender um pouquinho mais sobre como ele vê o papel da gestão e o que ele está aplicando no dia a dia dele também para compartilhar com a gente. Arthur, bem-vindo, né? Pô, tô me sentindo no web, né? Nada. Cara, eu queria começar, já trouxe um pouco do seu background, né? E também no próprio trabalho a gente já descreveu um pouquinho da sua história. E, cara, eu queria entender um pouco mais o que você vê como o seu maior aprendizado como gestor? Cara, acho que você parte do pressuposto de ser um gestor quando você tem uma equipe, né? E eu acho que o principal aprendizado como gestor é que, cara, o seu resultado como gestor é o resultado final de todo mundo dentro de uma equipe. Então, não adianta você ter 2, 3 pessoas boas e 2, 3 pessoas ruins. Isso significa que o seu resultado é médio como gestor, né? Uhum. Então, o grande ponto que eu considero é ter isso em mente, né? E eu acho que esse é um fundamento que desenrola em vários outros, né? Que vão desde, cara, como que você forma pessoas, como você motiva as pessoas, como que você faz gestão de pessoas, certo? Como que você planeja, como que você comunica, né? Então, cara, acho que esse é um ponto que é sempre importante considerar. Então, assim, cara, o bom gestor é o cara que tem um bom time, né? Acho que é uma consideração bem justa, bem válida. E você sente que isso é importante porque você não vê assim muitos gestores aplicando isso? Tipo, os melhores gestores, você vê que eles conseguem aplicar isso bem? O fundamento principal é que as pessoas às vezes não pensam nisso, né? Então, assim, você quer melhorar a sua liderança, você vai pensar em como você motiva melhor as pessoas, você vai pensar melhor em como que você tem mais visão, como que você lidera pelo exemplo, como que você executa melhor, como que você cria um ambiente propício, com estímulos positivos para as pessoas darem o melhor de si. Mas se você tem em mente que no final das contas o resultado de todo o seu time, o seu resultado é o resultado de todo o seu time, acho que você vai ficar muito mais atento a esses outros elementos. Entendeu? Ao time. Né? Ao time. Acho que esse é um ponto importante. Legal. E Arthur, cara, quem que é o melhor gestor ou gestora que você conhece ou já conheceu e o que você vê que faz dessa pessoa a melhor? O que ela tem? Acho que o melhor gestor que eu conheço é o meu pai. Meu pai é um oficial militar de carreira do Exército. Seguiu a carreira desde quando ele saiu da academia, foi tenente, capitão e tal. Se aposentou como um coronel do Exército, onde ele exerceu ao longo de toda a carreira diferentes estágios e níveis de liderança e gestão. Acho que a própria carreira do Exército é montada para isso, né? Então, quando você é um tenente, você lidera até 20 pessoas em uma bateria. É um diretor executivo, né, no Exército, um comandante de um pelotão, de alguma coisa, você lidera ainda mais gente. Então, eu acho que essa transição fez com que ele fosse enxergando diferentes níveis de gestão. Além disso, eu acho que ele carrega com ele características de um gestor, de um líder, que eu acho as principais. E ele tem isso potencializado dentro da própria personalidade dele. Eu acho que um bom gestor, cara, ele precisa ser um cara ele precisa ter uma visão, ele precisa compreender melhor o contexto que ele está inserido, para onde que ele quer chegar, para onde que ele quer levar aquele time, para onde que ele quer levar aquelas pessoas. Então isso é importante você ter uma visão de negócio, uma visão estratégica, né, o que for. Cara, você precisa, não necessariamente você precisa ser um planejador puro, mas você tem que ter um norte de planejamento bem claro, você tem que ter um hard skill de planejamento bem desenvolvido como gestor, e você precisa comunicar. Então, basicamente, cara, você tem uma visão de onde você quer chegar, você precisa se organizar para chegar até lá, e você precisa comunicar esse planejamento para que todo o seu time consiga executar isso. E eu acho que a comunicação é aonde as pessoas mais pecam. Saber se
comunicar é o diferencial, principalmente no cenário onde você se relaciona com pessoas. Então, gestão, cara, é difícil você falar de gestão sem falar de pessoas, sem falar de desenvolvimento humano, sem falar do interesse e do estímulo das pessoas por trás do que elas fazem. Né? Então, cara, eu acho que são 3 elementos fundamentais para a gestão. Né? Então, cara, você ter visão, você ter planejamento e você ter comunicação. Qual tipo de aprendizado que mais impactou no seu trabalho? Você vê uma diferença muito clara de tipo aprendizado prático ou teórico, ou de tipo conteúdos formais ou informais, né? Formais, tipo, que você estuda numa instituição de ensino, informal, que você pega mais consumindo conteúdo por conta própria mesmo. Você vê uma diferença nisso ou você vê alguma coisa importante, tipo? Cara, são conhecimentos que se complementam. Cara, você pode ler sobre como dar um feedback para uma pessoa numa situação difícil, mas você fazer isso é algo muito diferente. Então, são elementos que naturalmente se complementam. E eu vejo valor nos dois. Lógico que existe um valor gigante por trás de uma formação condicionada para você ser um gestor. Existem elementos técnicos da gestão que, dependendo de onde você está aplicando, você precisa conhecer. Eu dei um exemplo do meu pai que é militar de carreira. Se você não tiver conhecimento de como que funciona o organograma, como que funciona o exército como organização, você vai conseguir ser um bom gestor. E isso são elementos teóricos que você estuda, que você aprende na prática. Então, a mesma coisa funciona se você for um gestor público, a mesma coisa funciona se você for um gestor, um diretor de uma grande empresa de engenharia. O contexto e o cenário é diferente, você precisa de elementos bem práticos, né, determinantes, um conjunto de normas e princípios que você tem que seguir. Isso eu acredito que você faz muito via teoria. Agora, o elemento prático ele faz muita diferença, porque, cara, no final das contas é lidar com pessoas. E lidar com pessoas é algo difícil, cara. As pessoas são muito diferentes entre si, as pessoas têm desejos diferentes, as pessoas têm anseios diferentes. Acho que o desafio, né, da prática é como que eu consigo pegar prática sem não necessariamente botar todo mundo numa caixinha. Esse aqui é a minha caixinha de como dar feedbacks difíceis. Essa aqui é a minha caixinha de como fazer um planejamento de desenvolvimento pessoal. Não existe isso. Né? Você precisa entender o fundamento do que é aquilo e você precisa customizar essa experiência para quem está do outro lado. E eu acho que um bom gestor é um cara que é humano e empático o suficiente para conseguir compreender isso. E, cara, tipo, hoje, qual que é seu maior desafio como gestor, tipo? E o que você está fazendo ou planejando para superar esse desafio? Cara, eu acho que o desafio está em como estabelecer aqueles 3 pontos que eu falei lá no início, né? De, cara, visão, planejamento, comunicação. Eu não necessariamente sou um cara planejador por perfil. E isso facilita muito para quem é normalmente um planejador. Então, o meu desafio está muito em, cara, como me planejar melhor. E planejar melhor, ele entra em uma série de habilidades que você precisa ter, que vão desde, cara, como garantir que a visão que eu estou tendo está certa, para eu conseguir acertar no meu planejamento. Ao mesmo tempo, cara, como que eu consigo calcular os esforços, os recursos que eu tenho para traçar isso dentro de um plano que é realmente coeso, que é executível. Eu acho que meu desafio está em, cara, como encorpar um pouco mais isso. Então hoje eu sei que eu preciso planejar a semana com o meu time, né? Mas como que eu dou os próximos passos de planejamento? Como que eu alinho o planejamento do que eu faço com o meu time hoje com a visão que eu tenho com o meu time daqui a 6 meses, que é o resultado que a gente espera como organização, ao mesmo tempo o resultado que as pessoas esperam individualmente de si mesmos. Isso é realmente muito complexo, muito difícil. Você conhece algum gestor que talvez tenha um perfil meio parecido com você, que não é muito planejador, mas que conseguiu meio que superar isso? Cara, acho que o Vini é um cara, o Vinícius, o CEO aqui, é um cara muito nesse perfil. Assim, ele é claramente um cara que se comunica muito bem. Não necessariamente um cara com hard skills de planejamento, mas ele se comprometeu a aprender, tipo assim, cara, o que é o mínimo de planejamento que eu tenho que ter? E o que é o mínimo de planejamento que eu tenho que executar? E eu preciso rodar isso. Eu preciso iterar isso. Eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem.
Na sua opinião, e aí até você já passou dos dois lados, né, até em áreas diferentes também, mas, tipo, cara, na sua opinião, quais são as principais diferenças entre um cargo que ele é operacional e um cargo de gestão? Não necessariamente a diferença hierárquica, né, mas, tipo, cara, as diferenças, não sei, do dia a dia ali, ou do perfil de pessoa para esse tipo de cargo, você enxerga? É uma coisa clara para você? Cara, é uma coisa bem clara, assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A responsabilidade de ter uma pessoa que o trabalho dela é influenciado diretamente pelo seu é muito grande, cara. Lógico que sim, numa organização todas as pessoas têm um trabalho que são influenciadas pelas outras. Assim, você ser o gestor de uma pessoa, você ser o cara que é responsável por essa pessoa se desenvolver, para essa pessoa se desafiar, para essa pessoa entregar o melhor que ela pode, cara, é um desafio muito grande, assim, é uma responsabilidade grande. No final das contas, cara, o jogo infinito é sobre como fazer com que as pessoas se sintam melhor a cada dia. E isso é muito desafiador, cara. Ao seu ver, assim, quais as características ou perfil mais comum entre os bons gestores? Eu sei que a gente tocou naqueles 3 pontos, mas agora pegando-se um pouco mais geral, tem alguma coisa, tipo alguma tendência que você costuma ver nesses bons gestores? Cara, um bom gestor é naturalmente um bom líder. E se você pega as literaturas clássicas de liderança, elas sempre vão estabelecer alguns parâmetros que são muito claros, né? Então, cara, o bom líder é o cara que lidera pelo exemplo. Você consegue influenciar as pessoas, você consegue direcionar as pessoas, mas o exemplo ele arrasta de verdade. Quais fontes de conteúdo que você utiliza normalmente para aprender mais sobre gestão? Com qual frequência que você consome esse tipo de conteúdo sobre gestão em si? Cara, eu leio muita coisa que já está até um pouco mais enviesado para o meu modelo de carreira, né? De empresas de base tecnológicas, de startups, esse meio ágil, né, de tecnologia. E eu acabo sendo muito influenciado por algumas pessoas chaves nesse mercado. Então, cara, eu vejo muito o que o Jameson Lankin fala, eu pego muito o que algumas lideranças locais falam, né, sobre liderança, né, o Diego Gomes, o próprio pessoal da Endeavor costuma compartilhar algo muito legal dentro do ecossistema de empreendedorismo. Mas você também tem as literaturas clássicas que conseguem te dar muito o fundamento do que você precisa fazer, né? O High Output Management, gestão de alto impacto, se não me engano, cara, eu gosto muito da arte da guerra do Sun Tzu, porque ele te fala coisas tão sutis que você vê no dia a dia, cara, que são interessantes, são extremamente aplicáveis. No final das contas, o jeito que as pessoas se sentem, ele nunca mudou. O jeito que as pessoas se comunicam muda, o jeito que as pessoas se interagem muda. Mas, cara, o jeito que as pessoas se sentem nunca mudou. Até por isso que você tem livros de programação neurolinguística dos anos 20 que até hoje tem a mesma influência e comunicam a mesma coisa que os livros atuais. E, cara, como gestor, você recebeu algum tipo de treinamento em gestão quando você mudou de cargo? Qual que é o impacto de um treinamento sobre gestão que você vê numa pessoa que está acabando de assumir esse tipo de cargo? Eu acho que boa parte do treinamento é você já ir se relacionando com o gestor, com a pessoa que foi seu gestor, né? Você naturalmente vai emular a ética de trabalho dessa pessoa. Se enganam aqueles que acham que você vai conseguir realmente executar igual, vai ser muito parecido. Porque, cara, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem seus traços diferentes, então você precisa respeitar isso também. Eu acho que o treinamento é fundamental. O Scrum, que é tido como um dos principais livros de gestão hoje, que fala sobre gestão ágil, para mim o principal insight dele é comunicação. Você não vai fazer um planejamento em cascata, você vai fazer um planejamento semanal. Planejamento semanal com o que cada um precisa fazer, sendo que no final do dia todo mundo dá um repasse do que foi feito, do que não foi. O que você está fazendo, cara? Você está fazendo uma comunicação ficar muito mais integrada. Aí a tomada de decisão flui de maneira muito mais simples. A última pergunta, então, você tem lembrança de alguma situação que você já viveu ou que você já viu acontecer que para você resume o que é ser gestor? A vida é um eterno alinhamento de expectativas.
você ao me convidar para fazer uma entrevista, você tinha uma expectativa, eu tinha uma expectativa em ser entrevistado, o pessoal que está fazendo essa matéria tem uma expectativa da matéria, o professor tem uma expectativa sobre o que você vai apresentar como trabalho. Cara, a vida é uma eterna alimento de expectativa. E eu acho que, cara, como gestão, se você consegue deixar claro o que é um alinhamento de expectativa, você faz com que a visão, o planejamento e a comunicação estejam interligados. Então, assim, cara, a vida é um eterno alinhamento de expectativa. Né? Eu lembro de um outro momento de gestão, quando eu estava do outro lado da moeda. Né? Foi um momento onde eu basicamente, cara, queria sair. Assim, foi quase que um pedido para sair. Assim, um momento de, cara, o negócio estava difícil, a pressão estava muito alta e eu falei, cara, não dá mais, acho que eu não consigo ir mais. E aí houve um realinhamento de expectativa. E a expectativa alinhada é você casar, né? Cara, essa é a visão, esse é o planejamento, é assim que a gente se comunica. Né? E o bolo todo é um alinhamento de expectativa.